Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos à disciplina Propriedades Físicas e Mecânicas da Madeira, ministrada no curso de Engenharia Florestal da Unemate, dentro do semestre letivo suplementar excepcional 2020/4, onde nessa videoaula irei tratar com vocês a importância do uso de normas técnicas e também alguma coisa sobre as máquinas universais de ensaios, que são utilizadas aí na realização dos testes mecânicos da madeira. Com isso, o assunto da nossa aula, ele se torna uso de normas técnicas e máquinas universais de ensaio em testes mecânicos da madeira. E para essa aula, como também todo o conteúdo referente à parte de propriedades mecânicas, faço a recomendação da leitura da apostila Propriedades da Madeira, escrita pelo professor Dr. João Carlos Moreschi, da Universidade Federal do Paraná. A todos vocês desejo uma ótima videoaula e vamos lá. Existem vários testes mecânicos que podem ser realizados especificamente na madeira. E no caso aí, esses testes vão permitir a obtenção de dados e informações que no caso vai mostrar se uma determinada espécie é apta ou não para algum uso, onde vai ser vai ser demandado alguma força externa sobre a madeira durante o seu uso, sendo que essa força, essa carga, ela tanto pode ser, desde duração instantânea, ocorrendo aí em frações de segundos, ou uma carga, ou uma força que ela pode ser de curta, média, longa duração ou até mesmo de uma duração permanente. Então, nesse caso, os testes mecânicos que são realizados na madeira, eles servem para avaliar a qualidade da madeira quando forças externas são submetidas a ela. E nesse caso a gente volta, ao conceito de propriedades mecânicas visto na aula número 11, o que sendo essas propriedades aquelas que têm a ver com o comportamento elástico e inelástico da madeira quando sob forças aplicadas sobre ela. E devido à madeira ser um material anisotrópico, um mesmo teste pode ser realizado em diferentes direções, como a gente vê nesse slide aí, a exemplo dos testes de compressão e tração, que podem ser determinados tanto na direção axial, sobre o plano transversal da madeira, que vai permitir a obtenção de avaliar as tensões e deformações que a madeira sofre ao longo das fibras, como também aí, o teste de compressão normal ou tração normal, que vai estabelecer aí qual o comportamento da madeira quando ele tem aí uma força que é aplicada na direção, melhor dizendo, na direção perpendicular às fibras. Aqui são alguns testes que, inclusive, são mostrados na apostila, que eu recomendo como referencial teórico, embora existam muito mais outros testes que podem ser aplicados sobre a madeira. A própria NBR 7190 ela estipula outros testes que são realizados sobre a madeira quando ela vai ser caracterizada para uso na construção civil. Então aqui eu tenho mostrado aqui alguns testes que no caso aí, dentro desses testes a gente pode determinar algumas propriedades mecânicas fundamentais da madeira, como a resistência, a principal delas, a dureza, onde a gente vê ali um tipo de dureza específico, como também as propriedades de elasticidade e plasticidade, na maioria das vezes. E para que esses testes sejam realizados, a primeira coisa são duas coisas muito importantes que a gente tem que ter. Primeiro é o uso de uma norma
técnica. E segundo, né, um equipamento ou uma máquina que permita a avaliação dessas propriedades mecânicas, que permita efetuar esses testes mecânicos, que nesse caso são aí as máquinas universais de ensaio. Quando a gente começa então um teste mecânico da madeira, esses testes, também chamados de ensaios mecânicos, eles correspondem a ensaios de determinação da resistência da madeira à ação de alguma força externa, onde também podem ser determinadas outras propriedades mecânicas fundamentais, tais como a rigidez, a elasticidade, a plasticidade, a capacidade de absorver energia, né, dependendo do teste a ser realizado, bem como o módulo de elasticidade, que é uma medida da rigidez da madeira, que corresponde à capacidade que a madeira tem de resistir a deformações. Então, esses são aí os testes mecânicos, mas que eles avaliam basicamente a resistência da madeira. Como também eu posso ter um teste específico para avaliar a dureza, que corresponde, né, a um tipo particular de resistência da madeira. Para se realizar esses testes, então, sobre a madeira, são necessários, primeiramente, o uso de uma norma específica, sendo que no Brasil, né, o uso da norma NBR 7190, publicada em 1997, que tem como título Projeto de Estruturas de Madeira, é adotada para essa finalidade, tendo no seu anexo B toda a metodologia que é usada para a realização desse teste. Aqui mesmo tem uma imagem do anexo B dessa norma NBR 7190, onde que ela estabelece vários testes que podem ser realizados, né, a partir do seu uso, né? Desde testes físicos, conforme a gente já viu ao longo da disciplina, como também aí testes mecânicos, de forma a caracterizar a madeira como um material a ser utilizado em projetos de estrutura de madeira. Só que, além da gente ter a norma brasileira, existem também outras normas, conforme estão listadas aí nesse slide. No Brasil, né, a gente tem a recomendação da norma brasileira, NBR, só que muitas vezes nos ensaios acadêmicos, né, para caracterização da madeira, muitas vezes no Brasil são adotadas normas internacionais, principalmente as normas da ASTM. Para avaliação das propriedades físicas, é muito adotado a norma NBR 7190, embora para os testes mecânicos possa aí ser utilizado em alguns testes normas internacionais como a ASTM. Na apostila do professor Dr. João Carlos Moreschi, a gente tem muita ilustração de testes sendo realizados pela norma da COPAN, que é a Comissão Pan-Americana de Normas Técnicas. Nesse caso aqui, muito utilizada desenvolvida para os países aí da América do Sul. E nesse caso aí a gente tem, né, um outro tipo de normatização, como também, né, vários países aí tendo as suas. E a escolha de uma norma, ela é importante, porque os ensaios mecânicos, os resultados que a gente obtém, eles são muito dependentes da norma que eu utilizo. Se eu utilizo uma norma que propõe que o teste seja realizado de uma tal maneira e que os corpos de prova tenham determinadas dimensões, o resultado que eu obtenho para uma madeira ele é diferente se eu testar a mesma madeira,
mas utilizando uma norma diferente, que estabelece uma metodologia diferente e corpos de prova com tamanhos diferentes. Então, especificamente para as propriedades mecânicas, o uso de uma norma técnica ela é muito importante, porque a metodologia de ensaio, bem como o formato e tamanho dos corpos de prova, influenciam os resultados a serem obtidos. Escolhida a norma, a própria norma ela dá aí critérios para a gente de como fazer a amostragem do material. Sendo que nesse caso aí, especificamente da NBR 7190, a amostragem do material segue os mesmos procedimentos utilizados para a determinação das propriedades físicas que nós estudamos: densidade, umidade, contrações e inchamentos. No caso da norma ela não citar diretamente como fazer a amostragem, ela dá aí, né, ela faz a citação de uma outra norma que, por sua vez, vai estabelecer como fazer esse processo de amostragem. E a amostragem ela deve ser bem realizada de forma que as amostras a serem testadas elas sejam representativas do lote que eu quero testar, da espécie que eu quero avaliar, das características da madeira que eu preciso saber. Então, aí, ela é uma etapa muito importante. Após a escolha da norma técnica, vê aí o processo de amostragem. E uma coisa que é muito importante ao se utilizar uma determinada norma técnica é que mudanças na forma de determinação dos testes devem ser relatadas na metodologia do trabalho. Isso por quê? Porque os testes mecânicos, eles dão para a gente resultados que são muito sensíveis de acordo com a norma técnica utilizada. Se eu faço uma alteração da metodologia proposta na metodologia da norma, e se eu faço também uma modificação no tamanho dos corpos de prova, eu vou ter alterações nos resultados. Dependendo do tipo de teste que eu faço, por exemplo, teste físico da madeira, como, por exemplo, avaliar uma propriedade de densidade, umidade, contração, se eu alterar um pouco o tamanho das amostras, especificamente para as propriedades físicas, se o teste for bem conduzido, eu não vou ter alteração de resultado se eu estou utilizando uma amostra pequena ou se eu estou utilizando uma amostra um pouquinho maior, desde que, as medições sejam feitas aí com muito critério e com muito cuidado, ou seja, a determinação da massa, a determinação das dimensões e o cálculo do volume. Só que o fato de eu não ter alteração nos resultados das propriedades físicas frente a diferentes dimensões de corpos de provas, isso não é válido para as propriedades mecânicas, porque elas sim são sensíveis. Então é muito importante que eu tenha o uso de uma norma técnica, porque a norma técnica ela vai me dar critérios de como testar uma determinada madeira, como fazer isso de forma experimental no laboratório. Ela vai me dar critérios para que isso aí seja feito e que eu obtenha resultados, isso é muito importante, que eu obtenha resultados que eu também possa comparar com de outros pesquisadores e outros cientistas. Então são duas formas, dois argumentos importantes que mostram aí como é importante o uso de uma norma técnica. Primeiro, eu ter uma metodologia para determinar uma propriedade mecânica da madeira, bem como também os resultados obtidos, eles serem passíveis de comparação com trabalhos realizados por outros pesquisadores. E uma coisa que é muito importante
importante também, que é, eu digo até importantíssimo na determinação das propriedades mecânicas da madeira, é a umidade. Quem assistiu todas as minhas videoaulas deve lembrar que eu cheguei a falar do número 12, que corresponde aí a 12% de umidade. Por que que esse número 12 ele é tão importante? Porque é na umidade de 12% que nós avaliamos a densidade aparente da madeira, né? No caso, a 12%, ou seja, a massa 12% dividido pelo volume, a 12% de umidade, bem como também é nessa umidade de 12% que nós determinamos as propriedades mecânicas da madeira. Antes que a madeira seja avaliada em uma máquina de ensaio, é preciso que ela seja seca até ela estar a uma umidade de 12%. E ela estando na umidade de 12%, eu faço então a sua avaliação. Vocês podem imaginar, mas por que tem que ser 12%? Por que não pode ser uma outra umidade? Porque abaixo do ponto de saturação das fibras, até 0% de umidade, nós temos variações significativas da resistência da madeira em função da sua umidade. Quanto menor a umidade da madeira, mais resistente se torna a madeira. Isso aí é até um argumento que a gente tem para utilizar a madeira devidamente seca, porque quanto mais seca a madeira é, mais leve ela tem menos massa e nesse caso aí também mais resistente ela é quando comparada à mesma madeira mas com uma umidade maior. Então, ao se realizar os testes mecânicos da madeira, eu preciso, então, utilizar uma norma técnica, me atentar à metodologia que essa norma técnica estabelece para o teste mecânico e a madeira ela deve estar seca a uma umidade de 12% para que o teste, então, seja feito. Agora, secar a madeira 12% não é algo difícil de ser feito a nível laboratorial, mas é algo assim que é um pouquinho, vamos dizer, chato de ser feito, porque a maioria das madeiras eu consigo chegar numa umidade de 12%, colocando essa madeira dentro de uma câmara climática ou até mesmo alterando as condições da sala ou do ambiente fechado onde essa madeira está secando. Em geral, uma temperatura de 20 graus Celsius e uma umidade relativa de 65% garante aí uma umidade de 12%. Só que aí, muitas vezes, eu posso testar a madeira e ela não está com 12%. Ela está com 13, 14, com 15, com 11, com 10, com 9. E se eu fizer esse teste nessa umidade diferente de 12%, então está perdido o meu teste? Não. Quando a madeira é testada em outra umidade, diferente de 12%, as normas técnicas costumam trazer fórmulas de conversão dos valores das propriedades feita a uma determinada umidade, por exemplo, 14, 13, 11, 10, 9, 8, para a umidade de 12%. Então, eu consigo, pelo uso de uma norma técnica, corrigir o valor que eu obtive numa umidade X para a umidade de 12%. E é importante lembrar, mais uma vez, que quanto menor a umidade da madeira, maior a sua resistência mecânica. E também, quanto maior a umidade da madeira, menor a sua resistência mecânica. Para que eu tenha resultados que sejam comparáveis com trabalhos de outros pesquisadores, é então importante eu ter, né, a umidade de 12%. E para realizar esses testes mecânicos, eu utilizo aqui máquinas de ensaio. Nessa imagem aqui a gente vê várias máquinas de ensaio, né? Desde máquinas menorzinhas, como a gente vê
no canto mais esquerdo dessa imagem, até máquinas de maior porte, que já possuem aí de 2 até 3 metros de altura, né? Que são máquinas aí mais robustas para testarem aí materiais, né? Que demandam uma maior carga, um maior esforço, uma maior força. A gente tem desde máquinas que são portáteis, máquinas de bancada e até máquinas aí, né, que por si só elas já são aí instaladas sobre o piso, né, de um laboratório e ali elas tendem a ficar, né, como um equipamento permanente de maneira a ser feito aí os testes da madeira. A máquina universal de ensaios, ela acaba sendo universal por vários motivos. Um deles é que ela não serve especificamente para testar a madeira, ela serve para testar vários materiais, desde metais, borrachas, tecidos, madeira, qualquer material que necessita aí, né, ter as suas tensões, né, onde que eu preciso saber qual é a tensão máxima que esse material suporta. Eu já tive a oportunidade até de ver na Universidade Federal de Viçosa ossos de frango sendo testados em máquinas universais de ensaio. Então, ela é universal porque ela pode ser utilizada para vários materiais. Outra coisa que faz ela ser versátil também, que numa mesma máquina, né, em geral aí nessas máquinas maiores, eu consigo fazer vários testes nos materiais. Então, existem algumas máquinas que elas são específicas para se fazer um teste apenas, até mesmo conhecida como máquina de ensaios, mas as máquinas universais, ela também me permite aí estar fazendo vários testes. As máquinas, elas podem ser adquiridas com diferentes acessórios que permitem avaliar tensões de compressão, tração, cisalhamento, bem como também outros testes aí a serem feitos na madeira. Aqui, pessoal, eu deixo a sugestão aqui de um texto mais técnico que fala sobre máquinas universais de ensaio, que pode ser obtido aí nesse link abaixo. E outra coisa que a gente vê também sobre máquinas universais de ensaio, que faz com que ele também seja universal, é que a máquina de ensaio, ela tanto pode ser programada, dependendo do seu tamanho, para testar amostras pequenas, os nossos famosos corpos de prova, elas podem já testar protótipos, que são aquelas amostras já prontas, mas que ainda não, que já poderiam ser utilizadas, mas esses protótipos ainda vão ser testados para saber se aquele material, naquele formato, já pode ser produzido em escala comercial e industrial, bem como também eu consigo testar até mesmo materiais com as suas dimensões reais, as suas dimensões reais de uso. Então, isso, claro, né, vai depender do tamanho da máquina universal de ensaios, mas existem casos aí que eu consigo fazer o teste, né, em estruturas de tamanho real. Aqui, né, novamente, a gente tem aqui dois exemplos aqui, né, de máquinas de ensaio. Da esquerda para a direita, a gente tem uma máquina portátil, que pode aí ser desmontada e levada para qualquer lugar. Uma máquina de bancada, né, que ela fica em cima de um suporte, e uma máquina aí autoportante, onde que ela por si só, né, ela já fica em um local aí, né, geralmente fixo aí dentro de uma sala especificamente projetada para se realizar os ensaios mecânicos da madeira.
Aqui a gente tem um exemplo de uma máquina universal de ensaios, onde aqui está sendo feito, né, um teste de compressão sobre uma amostra de concreto, uma amostra aí de formato cilíndrico, onde ela vai ser comprimida para se avaliar até que tensão esse material aguenta sobre a aplicação de uma carga. Aqui a gente tem uma máquina onde está sendo avaliada aqui a tração em uma barra de metal, né? A gente já vê aqui um teste diferente em relação à imagem anterior. E aqui a gente já vê um teste de flexão sendo aplicado aqui sobre um painel de compensado, um painel de madeira, que é aí um painel feito de várias lâminas da madeira unidas entre si através de um adesivo específico. Então, as máquinas universais de ensaio, elas podem fazer diversos testes em diferentes materiais e em diferentes formatos, desde corpos de provas, protótipos e até mesmo materiais no seu tamanho real de uso. E quando a gente avalia, né, quando a gente vai fazer aí uma avaliação sobre a madeira, é muito comum a gente medir a resistência que esse material tem até chegar à sua ruptura, que é conhecido simplesmente como resistência, ou aqui no Brasil adotado o termo módulo de ruptura, como também a gente pode obter o chamado módulo de elasticidade, que corresponde ao ângulo da curva, tensão versus deformação, onde na região da curva de comportamento linear, onde a tensão é proporcional à deformação sofrida, sendo que o valor obtido vai corresponder, né, vai estar também avaliando a rigidez desse material, que corresponde à capacidade desse material de resistir a deformações. Então, a gente tem aí a obtenção desse módulo de elasticidade. Só que para avaliar esse módulo de elasticidade, eu necessito de fazer a medição da deformação sofrida por esse material. E quando o teste ele é feito de maneira bem rigorosa, alguns pesquisadores costumam adotar esse reloginho que vocês veem aí, que é conhecido como relógio deflectômetro registrador ou simplesmente relógio comparador. Esse relógio, à medida que o material ele vai sendo pressionado, ele vai sofrendo uma deformação e esse relógio aí ele consegue fazer a leitura dessa deformação em milímetros, permitindo então aí eu, né, a uma carga X obter o valor, né, o valor da deformação sofrida. Com os dados obtidos, eu construo um gráfico, avalio visualmente nesse gráfico a região que se comporta de forma linear e nessa região que se comporta de forma linear, eu obtenho então ali o módulo de elasticidade desse material, que é um parâmetro muito importante quando vai caracterizar um material para ser utilizado, né, para fins de projeto de estruturas de madeira. Então, as próprias máquinas de ensaio, elas também conseguem avaliar a deformação que o material sofre. Só que, se eu quero uma coisa mais precisa, eu posso estar então utilizando esse relógio deflectômetro registrador ou simplesmente relógio comparador. Existem algumas situações onde que eu também posso ter um dispositivo para realizar testes mecânicos da madeira. Nesse caso, não seriam máquinas universais de ensaio, mas seriam máquinas de ensaios. Igual a gente está vendo aqui nessa figura, uma máquina que está sendo projetada para determinar a flexão aí da madeira, como também pode ser usada para determinar de outro material, desde que ela tenha capacidade, né,
de gerar aí um esforço, uma carga que gere deformações elásticas e plásticas sobre esse material. Bem, pessoal, o que eu tinha para comentar nessa videoaula era isso. Se ficou alguma dúvida, não deixem de entrar em contato comigo. A todos vocês, muito obrigado e até mais.